Toma o governo, Senhor, agora de todas as coisas que vão acontecer, Senhor, ao decorrer deste culto, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, não foi combinado, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 41. Vamos ler até o 47. Atos 2, 41 até o 47. Minha versão é King James, é uma outra versão. Mas os irmãos também podem acompanhar ali no telão, amém? Diz assim a palavra: assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquela mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos relata em Atos capítulo 2, se a gente fosse fazer um diagrama, na época de Jerusalém, na época de Atos 2, quando os apóstolos estavam ali em Jerusalém, nós temos aí alguma divisão, que fala sobre o poder de Deus sobre a igreja, temos o progresso da igreja e depois a perseguição da igreja nessa época. E quando nós estudamos aqui em Atos 2, nós falamos bastante, ontem e hoje na Conferência do Espírito Santo, sobre as manifestações espirituais de poder, o Pentecostes. Depois de todo esse movimento, depois de todo o movimento, a forma de expressão, depois de toda essa unção derramada, depois de todo esse poder do Espírito Santo derramado, eles estavam ali como que embriagados, cheios do Espírito Santo, e as pessoas olhavam, achavam que eles estavam embriagados. Pedro se levanta a defender, aqueles que estavam sendo tomados pelo Espírito Santo, e ele começa a pregar o Evangelho ali, falar para eles: olha, vocês estão enganados, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. E ele começa a pregar o Evangelho, e pregar a palavra do Senhor. E aí nós vamos chegar nesse texto do versículo 41, onde ele diz que, depois que ele termina a sua pregação, muitos se convertem à sua palavra, a palavra do Senhor. Chegam a quase 3.000 a se converterem. Imagina só a unção de evangelista que ele estava ali naquele momento. Na hora que ele faz o apelo, quase 3.000 pessoas vão para frente, levantam suas mãos e aceitam fazer parte da nova aliança, fazem a oração de aceitação ali, recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ali a palavra de Deus nos fala o seguinte: que depois dessa ação, depois dessa palavra, depois dessa pregação, se você olhar na sua Bíblia, você tem uma divisão aí, que diz assim: como viviam os novos cristãos. E ele começa no 42 dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Queridos, ali nós encontramos 4 princípios, 4 bases ali, daquele povo que havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, a igreja começava a surgir ali, aquele povo começava então a entender o que era a nova aliança,
E a Bíblia diz assim, que depois desse agir do Espírito Santo, depois dessa manifestação poderosa, primeiramente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles não pararam por ali, eles não estacionaram por ali, eles continuaram com a disposição de aprender a palavra, de aprender aquilo que os apóstolos pregavam, de aprender e buscar mais e mais do Espírito Santo, buscar mais e mais dos ensinos da palavra, das doutrinas e dos princípios. E o que seria essa doutrina dos apóstolos? Tudo que se refere à palavra de Deus, tudo que se refere à pessoa de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, a sua vida, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição e o batismo com o Espírito Santo e a sua vinda, a sua volta, a volta de Jesus. Então eles continuaram aprendendo ali, comendo da palavra, sendo alimentados da palavra em tudo que era pregado pelos apóstolos. Essa foi a primeira atitude que eles tiveram, após receberem aquela unção, após receberem aquela palavra. A Bíblia diz assim, que eles não só se converteram, mas eles foram batizados. E esse batismo não era só o batismo com águas, era batismo com o Espírito Santo. Eles tinham recebido ali o Espírito Santo, e aquilo ali deu uma sede, deu uma fome, da palavra, e eles começaram então a perseverar. E essa palavra é muito importante para a gente. Eles não pararam, eles continuaram, eles aguçaram a sua esperança em atitude contínua de busca incessante da palavra. Perseveraram, eles manteram a sua esperança naquilo que haviam aprendido, que estavam aprendendo, e eles queriam mais, eles queriam mais. E essa atitude é uma atitude que nós precisamos ter como igreja. Independente da época ou da ocasião e da circunstância da nossa vida, nós precisamos estar perseverando em aprender mais a palavra, em absorver mais. Nós falamos sobre águas profundas, falamos bastante sobre isso, é o tema da nossa conferência. Nós precisamos estar perseverando em buscar mais a palavra, em entrar mais nesse mar. Nós usamos o texto de Ezequiel capítulo 47, onde fala sobre entrar nas águas até o tornozelo, até o joelho, até o lombo, aqui até a cintura, ser submergido pela água, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E é isso que eles fizeram. O segundo ponto ali, quando eles começaram a agir a sua caminhada cristã depois da conversão, foi na comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Queridos, hoje Deus tem nos chamados, como igreja, como pessoas, para termos comunhão, não só com Ele, mas comunhão uns com os outros. E a comunhão, queridos, não é um ajuntamento de pessoas, não é um conglomerado de pessoas. A Bíblia fala sobre essa palavra comunhão, quer dizer koinonia. E koinonia é muito mais do que um ajuntamento, do que você reunir pessoas no mesmo lugar. Eles tinham uma união comum, uma comunhão. Esse ajuntamento, esse conglomerado de pessoas que se reuniam ali, tinha um propósito, tinha uma finalidade. Eles não faziam isso de qualquer maneira, de qualquer forma, por qualquer motivo. Eles tinham um motivo para isso. Eles queriam buscar mais o Espírito Santo, eles queriam buscar mais a palavra, eles queriam estar juntos para um propósito. E esse propósito era o propósito Deus. Era o propósito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles tinham em comum exatamente o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, queridos, por mais que nós tenhamos divergências de pensamento, por mais que nós tenhamos culturas diferentes, por mais que a gente tenha ensinamentos diferentes, quando nós temos um mesmo objetivo e nós nos reunimos com aquele objetivo, as nossas vontades, os nossos conceitos, as nossas formações, ela tem que cair por terra, em nome de Jesus. Quando nós nos reunimos para louvar a Deus, para buscar ao Senhor, para usufruir daquilo que Ele tem nos dado, do Espírito Santo, nós precisamos entender que quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, e Paulo é um grande defensor e motivador da unidade e da união no Espírito.
Se você olhar todos os textos que Paulo escreve, é o escritor que mais fala sobre unidade. Só que ele não fala sobre uma simples unidade, ele fala sobre a unidade no Espírito. Ele fala sobre uma unidade e ele dá destino a essa unidade. Ele fala a unidade no Espírito. Sabe por quê? Porque quando nós nos unimos em comunhão no Espírito, nós vamos buscar o mesmo, nós vamos ter o mesmo pensamento, o mesmo destino, as mesmas atitudes, o mesmo propósito. E aí sabe o que cai por terra? As divisões, as separações. Sabe? Aí nós começamos a ter o mesmo propósito que Jesus colocou para nós. De expandirmos o reino, de crescermos o reino, de vivermos em comunhão, não para nós, mas para o reino, para Deus. É quando nós começamos a deixar de lado as nossas opiniões, não que elas não são importantes, elas são importantes, mas precisa prevalecer a opinião de Deus, precisa prevalecer o propósito de Deus. E muitas vezes, querido, o que tem minado as nossas vidas, e até mesmo dentro da igreja, e quando eu falo igreja, queridos, não é só a instituição, não, somos nós mesmos. O que tem minado é a desunião, não é a unidade, é a desunião, é a divisão. Eu já falei uma vez sobre isso aqui, eu achei muito pertinente voltar a esse assunto, né? Mesmo porque depois eu quero contar algo para vocês que eu aprendi também. Mas voltando aqui, queridos, a desunião, a divisão, a palavra de Deus nos relata sobre alguns princípios de divisão. Em Mateus capítulo 12, Jesus diz assim que um reino dividido, ele não subsiste. Ele não vai subsistir. Um reino dividido, ele não vai crescer. Ele vai ser exterminado. E quando nós participamos de um movimento desse, quando nós temos assim, eu não gosto muito dessa palavra movimento, né? Porque algumas pessoas podem entender diferente. Quando nós participamos de um mover do Espírito Santo, né? De uma ação de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos dar continuidade. Nós falamos muito sobre interagir, sobre comunhão, sobre buscar o Espírito Santo diariamente, estarmos em comunhão, né? Nós não podemos parar. Essas coisas não são automáticas na nossa vida. E, queridos, nós precisamos entender que é isso que vai nos garantir a nossa caminhada. Quando nós estivermos unidos verdadeiramente para o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, que é glorificar o nome do Senhor. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. E em muitos aspectos nós vamos precisar abrir mão daquilo que nós pensamos, abrir mão daquilo que nós temos dentro de nós, para servirmos ao outro, para sermos cooperadores da obra, para cooperarmos com o reino, para que o reino possa expandir. Porque toda divisão, toda facção, ela vai dividir e ela vai destruir o reino. Ela vai destruir a nossa unidade. O terceiro ponto, partir do pão, né? Falando um pouquinho ainda, se você puder abrir em Efésios capítulo 4, versículo 3, olha o que Paulo diz aqui. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha como Paulo fala sobre essa questão da unidade, de nós estarmos unidos no mesmo propósito. Se você quiser anotar, em Mateus capítulo 12, versículo 25, fala sobre o reino dividido. Queridos, quando nós entendemos essa parte, antes de passar para o ponto 3, quando nós entendemos o valor verdadeiro da unidade, nós vamos estar exercendo aquilo que o Espírito Santo tem plantado no nosso coração. Mas nós precisamos entender o valor da unidade. A Bíblia diz assim, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Está falando de comunhão, está falando de união. É um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ajuntamento, em meu nome, ou seja, com o propósito de Deus, ali eu estarei. Agora, nós precisamos entender o valor da unidade.
que aonde nós estivermos reunidos, em concordância, buscando ao Senhor no mesmo propósito, é ali que Ele vai estar, é ali que Ele vai operar, é ali que Ele vai nos abençoar, é ali que Ele vai nos dar vitória. Mas quando nós estivermos reunidos em divisão, nós não vamos ter a bênção do Senhor. Nesse ponto ainda, para nós estarmos reunidos em unidade, em união, queridos, nós precisamos ter um coração voltado à humildade. Nós precisamos ter um estilo de vida de humildade. Porque veja, não é fácil você conviver com pessoas que pensam de maneira diferente. Não é fácil você conviver com pessoas que não só pensam diferente, né, mas que têm histórico de vida diferente. Que têm passados onde passaram por feridas, por traumas, por dificuldades, e ainda muitas dessas pessoas não estão curadas. Muitas dessas pessoas têm atitudes que às vezes nos deixam assim meio, né, de orelha em pé, meio assim, espantado. Quem é casado aqui? Quantos são casados aqui? Eu diria assim, perguntaria para você, se no começo do namoro foi fácil? Foi simples? Foi tranquilo? O senhor é uma exceção, hein? É brincadeira. Queridos, nós passamos por isso, muitas vezes, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, com pensamentos diferentes, com manias diferentes, né? com costumes diferentes. Então, a coisa mais difícil que tem, é nós estarmos em comunhão, em unidade, quando as pessoas não pensam iguais, não agem iguais, né? Ainda hoje, às vezes eu ponho um negócio lá em casa desse aqui e tal, eu falo, não, eu quero que fique aqui. Aí vai lá e tira e fala, não, mas por que não deixou aqui? Mas é só na minha casa, não é na casa de mais ninguém que acontece isso. Só na minha casa, né? Na casa dos irmãos não acontece. Queridos, se nós não tivermos um coração humildes, ao ponto de reconhecer, aceitar a correção do Senhor, através da nossa liderança, através daqueles que nos ensinam, através dos princípios e das doutrinas dos apóstolos, como eles estavam ensinando, nós não vamos conseguir viver em unidade. Se nós não estivermos dispostos a aprender, a aceitar, ser corrigido, aceitar a correção que Deus está nos levando a obter, nós não vamos conseguir viver em unidade. Para vivermos em unidade, nós precisamos baixar o eu. Amém? Baixar o eu. Nós precisamos abrir o nosso coração, aprender os princípios da palavra, mas não só aprender, colocar em prática também. Aceitarmos a correção, aceitarmos o processo a qual Deus está nos colocando na nossa caminhada. Terceiro ponto, suportar uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. Lucas vai colocar lá. Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E suportar, queridos, não é você aceitar tudo, não é você falar, não, eu tenho que suportar todas as criancices, todas as meninices, todos os emburramentos, não sei se tem essa palavra, do meu irmão, né? Ele fica emburrado, ele fica nervoso, eu tenho que aceitar isso. Não. Quando a palavra fala, né, sobre suportai-vos em amor, é dar suporte, é dar apoio, é estar ali para apoiar o teu irmão, é estar ali para ensiná-lo, para falar com ele, né, para orar por ele, para tentar direcioná-lo de alguma maneira. Se nós não aprendermos a suportarmos uns aos outros em amor, nós também não vamos conseguir ter unidade. E se nós não tivermos unidade, queridos, tudo o que nós vivenciamos e tudo aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas, corre o risco de ser perdido, corre o risco de se perder.
Se nós não fizermos isso como igreja, não adianta Deus derramar um poder sobrenatural, não adianta Deus derramar um renovo, um avivamento, se nós não, verdadeiramente, né, nós não absorvermos isso, retermos isso. Nós falamos isso daí, né, no seminário, na conferência. Se nós não retermos isso e praticarmos isso no nosso meio, deixarmos muitas vezes de picuinha, deixarmos muitas vezes, né, de disque, deixarmos muitas vezes de criancice, para quê? Para cumprir o propósito a qual Deus nos deu, e o propósito com o qual Ele derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas. Queridos, Deus não derrama o Espírito dele nas nossas vidas só para a gente se sentir bem, só para a gente ficar bem. Ele quer que nós estejamos bem, sejamos curados, libertos, salvos, tenhamos ferramenta, mas para quê? Qual é o maior propósito? Para glorificarmos o nome dele, para avançarmos o reino, para expandirmos o reino, para ir lá fora, né, e destruir as portas do inferno. Porque que a palavra de Deus diz? Que ele deu autoridade para a igreja, disse para a igreja assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra. Mas se nós tivermos um reino dividido, o que vai acontecer com tudo aquilo que ele fez esses dias? E que tudo aquilo que ele ainda vai fazer no nosso meio? E que vai acontecer? Nós mesmos vamos nos degladiar, estamos afadados de repente a perder isso. Nos unimos em concordância para interceder pelo mesmo alvo, pelo mesmo objetivo. É importante dentro do processo da unidade, não só esse ajuntamento, não só esse conglomerado de pessoas, mas um ajuntamento, para que haja concordância. Na palavra de Deus nós temos um outro princípio: o que ligardes na terra, será ligado no céu acerca só de algumas coisas? Não, de tudo aquilo que nós ligarmos na terra, que está no coração do Pai, que está na vontade dele, amém? Que estiver no coração dele, vai ser feito. E eu digo, ele só tem o melhor, ele só quer o melhor, ele só quer as coisas boas. Então, se nós queremos avançar, queridos, como reino, se nós queremos, na verdade, eu diria assim, fazer bom uso de tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nós, nós precisamos entender que nós precisamos ser como uma igreja primitiva, que depois de uma grande unção, depois de um grande avivamento, depois de um grande manifestar do Espírito Santo, eles estavam perseverando na doutrina, ou seja, perseverando no ensinamento, na prática da palavra. Eles estavam ali em comunhão, ou seja, eles estavam buscando juntos, eles estavam deixando de lado os seus pensamentos, as suas vontades, para um mesmo alvo, para o mesmo pensamento, que era o reino, que era salvar outras vidas e levar para essas outras vidas a experiência a qual eles haviam vivenciado. E terceiro ponto, no partir do pão, ou seja, eles não só perseveravam no ensinamento, em aprender, em buscar a palavra, em buscar mais experiências, eles não só perseveravam na comunhão, mas eles perseveravam também no partir do pão. Eles compartilhavam aquilo. O pão aqui, ele pode dar uma conotação de Santa Ceia, né? Falar de Santa Ceia, alguns já falaram que esse partir do pão seria uma referência à Santa Ceia. Mas, queridos, independente de ser a Santa Ceia ou não, eu diria para vocês, o que é mais importante na nossa vida hoje, que a gente não consegue ficar sem, é o alimento, é a comida. Sabe o que eles faziam reunidos, juntos? Eles compartilhavam aquilo que tinham de mais precioso para eles. O seu alimento, sem o qual eles não viveriam. Eles tinham uma grande importância, uma importância tão grande no alimento, mas eles mesmo assim, queridos, eles olhavam um para o outro. Eles compartilhavam, eles partiam o pão. E quarto, queridos, nas orações. Eles perseveravam na oração.
Eles não receberam uma unção, não receberam a salvação e simplesmente pararam de orar, se acharam empoderados de alguma coisa, se acharam renovados, agora não preciso de mais nada, não. Eles continuavam orando, eles continuavam dentro das suas reuniões, né, na sua comunhão, colocando os objetivos, colocando os alvos e orando por aquilo, e orando por aquilo, e orando por aquilo, até o momento de Deus responder, eles continuavam orando por aquilo. E se nós olharmos ainda o texto, se você quiser voltar lá no texto de Atos capítulo 2. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Eles tinham temor daquilo que eles faziam. Eles não faziam as coisas levianamente, de qualquer jeito, não. Eles tinham temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Queridos, a palavra de Deus fala que eles tinham tudo em comum. Ou seja, eles compartilhavam e participavam tudo em comum. Ali nós vemos muito bem, né? Iniciando uma igreja terapêutica. Uma igreja que tinha na sua comunhão um compartilhar de conversas, um compartilhar de experiências, um compartilhar talvez dos seus erros, das suas falhas, um compartilhar das suas dificuldades. Eles conversavam, eles falavam, eles tinham o mesmo objetivo. Todos ali eram novos convertidos. E a palavra de Deus diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos segundo as suas necessidades a cada um. E perseverando unanimemente, ou seja, eles perseveravam todos juntos, com o mesmo propósito, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Queridos, eles não pararam, independente, pode deixar no 47 parado ali. Eles não pararam de orar, eles não pararam de ter comunhão, eles não pararam de abrir o seu coração ao aprendizado daquilo que a palavra de Deus lhes proporcionavam ali. Eles não pararam de querer mais de Deus, mas estavam unidos com o mesmo propósito. Eles entendiam que a unidade iam fortalecer nas suas diferenças, iam fortalecer nos seus traumas, nas suas feridas, iam fortalecer nas suas experiências. Eles poderiam trocar experiências ali, eles poderiam receber oração uns dos outros, eles tinham como compartilhar a sua vida um ao outro. E aí a palavra diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Sabe o que acontecia? Quando eles passaram a ter esse comportamento, quando eles começaram a ter esse comportamento de perseverar nos ensinamentos, de ter a comunhão, de deixar realmente, sabe, as suas diferenças de lado, os seus pensamentos de lado, e viverem em comunidade, em comunhão, em união, em coinonia, não deixando que os seus corações tivessem diferença, discriminação, mas todos ali tinham tudo em comum, eles compartilhavam as coisas entre si. Era mais ou menos assim, o que é meu é seu, o que é seu é meu, né? Com respeito, eu creio que com respeito, claro, né? Mas ninguém tinha necessidade ali não, porque eles vendiam as suas propriedades para suprir um ao outro. Perseveravam em oração, eles tinham o mesmo alvo e tinham o mesmo interesse diante de Deus. Ou seja, quando um tinha um problema lá, todos se reuniam em comunhão e vamos orar por aquele irmão até que Deus responda a nossa oração sobre a vida daquele irmão. É o princípio de intercessão. Olha, se a igreja está com problema, nós vamos orar pela igreja. Se a família está com problema, nós vamos nos reunir. E a Bíblia diz assim, que eles se reuniam no templo todos os dias, unanimemente. E sabe o que aconteceu quando eles tiveram esse tipo de comportamento, esse comportamento que a palavra de Deus nos relata?
Deus ia acrescentando à igreja aqueles que eram salvos. Você quer ver uma igreja crescer? Você quer ver a nossa igreja crescer? Amém? Quantos aqui tem o desejo de ver a igreja crescer? Sadia, curada, quantos tem aqui? Amém? Vou perguntar de novo. Quantos aqui tem o coração de ver a igreja crescer aqui? Aleluia. O que nós precisamos fazer para que a igreja cresça? O crescimento, queridos, é sinônimo de vidas retiradas do inferno. O crescimento da igreja é sinônimo de vidas curadas, de vidas salvas, libertas, de vidas transformadas. É bom ter a igreja crescer, é bom ver a igreja crescer? Amém? Porque quando ela cresce aqui é porque ela saiu de lá. Se ela saiu de lá, nós cumprimos o propósito da igreja, que é saquear o inferno. O que nós precisamos fazer para que a igreja cresça? E não é só para ter uma igreja grande, não é só para ter uma igreja ungida, não é só para ter uma igreja poderosa com o poder do Espírito Santo, mas ter uma igreja atuante, relevante, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que faz diferença no bairro, uma igreja que faz diferença no estado, na cidade, uma igreja que cumpre o seu propósito. O que nós precisamos fazer? Olha a receitinha de bolo aqui. O que nós vamos fazer? Perseverar nos ensinamentos ou seja, na palavra de Deus. Nós precisamos perseverar o que a palavra de Deus diz, cumprir os princípios da palavra, aprendermos aqui, estarmos dispostos a buscar mais as coisas de Deus. Agora, queridos, para nós buscarmos mais, para aprendermos mais, nós precisamos gastar tempo. E aí não é gastar, é ganhar. Não é gastar, né? É uma contradição aparente. Nós precisamos gastar tempo, ou ganhar tempo em oração, em busca da palavra, em ensino. Aproveitarmos as oportunidades. É assim, é quase que matar 2 coelhos numa cajadada só. Você vem para a igreja, você tem comunhão, você está em unidade com a igreja e você está aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Amém? Sabe, querido, se nós queremos ver uma igreja realmente cumprindo o seu propósito, e aí, o que eu vejo aqui, que o próprio Espírito de Deus ia tocando naquelas vidas, né? E Deus fala assim, olha, Deus ia acrescentando. Não está dizendo aqui que não precisa de evangelismo, não. Nós precisamos evangelizar sim, amém? Precisamos evangelizar. Mas existe uma ação de Deus. Eu fico imaginando assim, agora na minha mente santificada, né? Que quando a igreja cumpre esses princípios, é como que Deus, sabe, Ele vai observando, e Ele pega as pessoas e vai encaminhando as pessoas. Fala assim, olha, você foi salvo ali, ó, tem uma igreja ali no Montese, que eles me buscam, que Ele cumpre o seu propósito, que eles estão perseverando em oração, que eles estão em comunhão. Vai para lá, eu vou te indicar essa igreja, eu vou te levando para lá. Porque lá vai ter pastoreamento, lá vai ter cuidado, lá vai ter um povo que cumpre a grande comissão, que é ganhar almas, cuidar de vidas, ensinar servos e enviar ministros. Amém? Ganhar almas, nós precisamos ganhar almas. Nós precisamos de cuidar, e a igreja que cuidava, era uma igreja terapêutica, onde eles, na sua comunhão, eles conversavam, eles participavam, a partir do pão, eles contavam da sua vida. Uma igreja que ensina os servos, e precisa ser servo, porque se não for servo não vai aprender. Amém? Precisa ter um coração humilde para aprender, para aceitar as correções, para aceitar o processo a qual Deus nos coloca, para termos submissão, entendemos o que é a submissão a Deus e às autoridades a qual Ele nos coloca na nossa vida. Nós precisamos ensinar servos e enviar ministros. Depois que ensinamos, que treinamos, que equipamos, sabe o que nós precisamos fazer? Enviar. Enviar pastores, enviar profetas, enviar missionários, enviar pessoas para o campo. Para quê?
para a batalha lá de fora, para saquear o inferno. E essa é a missão da igreja. Essa é a missão. Agora, se nós não tivermos essa disposição, queridos, de perseverarmos no ensino, na comunhão uns com os outros, de quebrarmos as nossas diferenças, termos um coração humilde, valorizarmos a união, entendermos as diferenças e suportar essas diferenças em amor, dando suporte, estando junto, orando, compartilhando, abraçando, como nós fazemos aqui. Abrace 5 irmãos, abrace 10 irmãos. No partir do pão, sabe, você convidar o irmão para ir na sua casa, você orar com ele, você trocar ideias, você tentar não cuidar da vida dele, em nome de Jesus, amém? Mas compartilhar, se colocar à disposição, irmão, você está precisando de alguma coisa, você precisa de alguma coisa, você está precisando de uma ajuda, ou em oração, ou em algum outro aspecto que nós podemos ajudar, que eu possa ajudar, ou pelo menos na oração. Se nós agirmos dessa maneira, querido, se nós quebrarmos essas diferenças dentro de nós, para que não haja divisão, mas que nós estejamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, sabe o que vai acontecer? Esse mover do Espírito Santo que Deus tem derramado sobre nós, e não só sobre nós, porque não é um privilégio nosso, como o pastor Laércio disse, mas graças a Deus que nós fazemos parte desse mover do Espírito Santo. Graças a Deus que nós não estamos negligenciando isso, nós estamos buscando isso. Sabe, precisa fazer a diferença esse mover na nossa vida. Precisa fazer a diferença aquilo que Deus tem nos dado. Precisa ter um propósito pelo qual Deus tem derramado tudo isso sobre nós. Eu entendo que é um novo tempo para nós. É um novo tempo para a minha vida, para a tua vida, para a própria vida da igreja. Agora nós precisamos saber administrar muito bem isso. E a administração não começa daqui para aí. A administração começa daí, da tua vida. Da tua vida, da tua particularidade, do teu individual. De como você vai se posicionar para o reino. De como você vai se posicionar na igreja. Porque Deus tem derramado daqui para cá. Deus tem vindo. A presença dele ontem aqui foi notória. A presença dele ontem aqui foi, sabe, se você não sabe, até vou fazer aqui a título de testemunho. Pessoas hoje já mandaram WhatsApp para a gente, dizendo: pastor, olha, eu fui tão tocado, pastor, eu recebi tão renovo. Tivemos testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, tivemos testemunhos de pessoas que foram renovadas aqui, tivemos pessoas que saíram daqui 50 quilos mais leve, e nem precisaram cortar o cabelo e fazer a barba. Foi a unção do Espírito Santo mesmo, né, Dani? Pessoas que foram tocadas realmente, lá no íntimo, lá no profundo. Então, Deus Ele já derramou e Ele está fazendo notório isso no nosso meio. Agora nós precisamos administrar isso, nós precisamos fazer bom uso disso, nós precisamos cumprir exatamente, né, como a igreja primitiva, depois desse movimento, aquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos ainda perseverar na palavra, perseverar na comunhão. E queridos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, ao ponto de dizer assim: Senhor, se existe alguma coisa em mim que tem impedido do meu irmão ser um adorador ou estar na igreja, me mostra e quebra isso na minha vida. Se tem alguma coisa em mim que não tem trazido comunhão e nem unidade no convívio da igreja, me mostra. Eu quero quebrar isso. Eu não quero ser a pessoa que pode estragar alguma coisa que Deus está derramando sobre nós. Está me entendendo? Olha, eu não quero ser escândalo para o meu irmão, eu não quero fazer algo ao ponto do meu irmão não querer mais vir à igreja e perder esse mover do Espírito Santo. Eu não quero fazer algo que atrapalhe o meu irmão na comunhão com Deus. É claro que nós esperamos que o irmão tenha uma maturidade também, e entenda isso também, nós esperamos. Mas a Bíblia diz assim:
o que depender de vós, tende paz. E qual que é a unidade no Espírito? É através do vínculo da paz, Efésios 4:3, do vínculo da paz. Então nós precisamos, queridos, administrar isso que Deus tem nos dado. Nós precisamos atrair mais ainda esse mover do Espírito Santo. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto, quebrando as fortalezas, quebrando as barreiras, nos unindo mais, orando mais, buscando mais, perseverando mais e mais e mais e mais, em todos esses princípios que nós falamos aqui. Perseveramos em oração, em comunhão. Olha, eu preciso fazer uma autorreflexão essa noite. Senhor, eu quero ter zelo por tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. Eu quero ter zelo pelo Teu Espírito Santo, porque Ele é sensível. Então, Senhor, me mostra, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim alguma coisa que está barrando isso, até mesmo para eu receber. Se eu estou me posicionando de alguma maneira, a qual eu tenho impedido o agir de Deus sobre a minha vida. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. É você mesmo. Porque o Espírito Santo, ele está facinho, facinho. Ele está facinho, facinho. Ele está disponível. Ele está aberto. Ele tem desejo de se manifestar. Ele tem desejo. Ele é sedento para derramar mais e mais e mais sobre as nossas vidas. O único que pode impedir isso somos nós, nas nossas vidas e também na igreja onde nós frequentamos, onde nós estamos. E, queridos, essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, essa noite, eu meditei, eu orei, eu falei, Senhor, eu já falei um dia sobre isso, sobre esses aspectos. E aí quando eu vi o texto ligado ao que o Espírito Santo fez lá na igreja primitiva, a que o Espírito Santo derramou lá, e o comportamento daquelas pessoas que receberam a salvação, que receberam o renovo, o batismo, o poder do Espírito Santo, a forma como eles se posicionaram depois, como igreja, primeiramente como igreja individuais, e depois na formação da igreja, como eles se posicionaram, me motivou a trazer essa palavra para os irmãos essa noite, de dizer, queridos, nós precisamos fazer uma autorreflexão sobre a nossa vida. Nós precisamos analisar qual tem sido o nosso comportamento depois de tudo aquilo que Deus tem feito sobre nós. Como que nós vamos agir? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos administrar? O que Deus espera de mim e de você? Sabe o que Ele espera? Que nós continuemos a nossa caminhada, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, sem reserva, sem discriminação, tentando entender um ao outro, quebrando as nossas diferenças, abraçando de verdade, amando de verdade, tendo compaixão de verdade, tendo um coração humilde ao ponto de chegar, irmão, se eu tenho errado contigo, me perdoe. Se eu tenho errado contigo, olha, eu quero te pedir perdão. E me mostra onde eu tenho errado, o que eu quero corrigir. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero ser uma pessoa que vai edificar a sua vida através do que você está vendo em mim. Às vezes não é nem no que eu vou falar, na forma que eu vou agir, mas às vezes é a forma com que você está me vendo. Eu quero ser uma fonte de edificação para você. Um referencial de edificação na sua vida. Como que você me vê, meu irmão? Como é que você tem me visto? Na comunhão, no partir do pão. E comunhão a gente tem bastante, né? Partir do pão tem bastante também. Depois do culto tem sempre uma cantina aqui boa, né? No partir do pão. E nas orações, queridos. Nós temos sentido falta hoje de pessoas estarem intercedendo quando nós fazemos uma vigília. Olha quantas pessoas tem aqui.
E aí, queridos, eu posso assim tomar a liberdade até de dizer algo assim, tomar a liberdade com os irmãos assim, dizer alguma coisa assim, desse nível assim. Muitas vezes nós fazemos algumas vigílias, temos algumas programações, temos alguns cultos, temos uma conferência, temos um seminário. E aí o próprio pregador, a própria pessoa que está aqui lá na frente, chega e fala assim: olha, eu sei que muitos não vieram, porque cada um tem os seus compromissos, porque cada um tem as suas coisas para fazer, seus afazeres em casa e tudo mais, tal. Na verdade, queridos, não deveria ser assim. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas a se justificarem porque elas não estão vindo receber aquilo que Deus está dando. E está errado. Queridos, a nossa prioridade tem que ser o Senhor. A nossa prioridade tem que ser aquilo que Deus tem nos dado. E para a honra e glória do nome dEle, Ele tem nos dado oportunidades, como uma conferência do Espírito Santo, como um seminário de cura e libertação, como uma vigília, como um culto de domingo, como uma escola totalmente gratuita na quarta-feira de libertação e cura, como tribos espalhadas aí, que são as células da igreja, e outras atividades também que nós temos, que muitas vezes nós não temos usufruído disso, temos justificado, como as vigílias que nós temos colocado aqui para estarmos em oração, para estarmos perseverando em oração. E aí sabe o que acontece? Chegam 5 pessoas, 10 pessoas, graças a Deus, para a honra e glória do nome dEle, tem aumentado. Amém? Aí faz o culto das mulheres, meia dúzia de mulher, sobra até lanchinho para os homens depois, na nossa reunião, né? Vem pouca mulher, sobra lanche, a gente pega a rebarba do lanche delas assim, né? Na nossa reunião aqui, aí, irmão Leandro já pega. Aí nós falamos sobre uma reunião com os homens, aparece 5, 6. E sempre estamos justificando, não porque eu tinha compromisso, não porque eu tinha isso, não porque eu tinha aquilo outro. Cada um sabe da sua vida, amém? Eu não estou acusando ninguém e apontando o dedo para ninguém. Mas, queridos, eu estou só em amor, mostrando o princípio da palavra que diz: buscar primeiro o reino de Deus. Estar na presença do Senhor, estarmos ali perseverando. Todos os dias no templo eles estavam ali. Eles foram cheios de uma sede tão grande que eles estavam ali. Ninguém está dizendo que você precisa vir na igreja todos os dias aqui, amém? Mas nós precisamos tirar o máximo de proveito, de vantagem, de desfrute daquilo que Deus tem nos proporcionado como igreja. Como igreja. Quantas coisas Deus tem. E eu vou dizer para vocês, não são todas as igrejas, todos os ministérios que promovem essas coisas. Sabe, com o intuito de perseverar no ensino, na doutrina, perseverar na comunhão, porque quando você vem, você tem comunhão, você tem unidade, você tem ensino, você ora junto, você intercede junto, você concorda na oração. Eu queria que você ficasse em pé por um minuto, chamar os levitas aqui. Sabe, queridos, eu sinto no meu coração, dentro disso que eu tenho visto Deus fazer, que é tempo de avançar. É tempo de avançarmos. É tempo de avançarmos. É tempo verdadeiro, e não é só um jargão cristão, mas é tempo de pisarmos na cabeça da serpente, de escorpiões. É tempo de saquearmos o inferno. É tempo de começarmos a orar verdadeiramente, perseverantemente, pelos nossos familiares que ainda não são convertidos. É tempo de nós perseverarmos em oração com esse propósito, com esse objetivo, da nossa família estar aqui do lado, sentado ao nosso lado, cultuando ao Senhor.
É tempo de nós perseverarmos em oração por este bairro que tem sofrido ataques violentos de droga, de imoralidade, de morte, de famílias totalmente desestruturadas, famílias totalmente rompidas. É tempo de nós orarmos perseverantemente pelas nossas casas, pelos nossos filhos, por aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós. E se nós olharmos numa ótica assim bem sincera, honesta, consigo mesmo, quanto nós temos dedicado de tempo para orarmos por essas coisas que eu citei agora? Quanto nós temos dedicado esse tempo? E quando eu vejo aqui Deus dando crescimento na igreja, eu posso entender profeticamente, e quando eu persevero no estudo da palavra, na comunhão com Deus também, no partir do pão, compartilhando com Deus os meus pedidos, e nas orações, eu vou ter crescimento na minha casa, na minha família. Eu vou ter crescimento em todas as áreas da minha vida. Eu posso receber isso profeticamente. E quando eu tiver essas atitudes aqui, Deus irá acrescentar nas áreas da minha vida bênçãos e bênçãos, cada dia mais, vitórias e vitórias, cada dia mais. Eu estou vendo agora dentro de uma perspectiva profética sobre a minha vida. E eu quero, nesta noite, profetizar sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração e sobre a tua vida. E dizer para você que quando nós nos posicionarmos diante do Senhor, em tê-lo como prioridade na nossa vida, nós vamos desfrutar de coisas que ainda não desfrutamos ainda. Quando tivermos Ele como prioridade nas nossas vidas, coisas diferentes vão começar a acontecer. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que Ele te alcançará de uma maneira sobrenatural, em todas as áreas que você precisa de crescimento, de frutificação, de multiplicação, nas áreas que estão rompidas e paralisadas. Ele vai dar crescimento, Ele vai dar vitória, Ele vai dar crescimento, Ele vai derramar do seu espírito de uma forma notória, profunda. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E o principal ponto, queridos, é não acharmos que as coisas dentro do Evangelho são automáticas. E eu não estou dizendo aqui que você tem que viver uma vida de performance. Não estou dizendo que você tem que viver uma vida dentro de um ativismo religioso. Não. Mas você precisa viver uma vida de busca sincera, genuína. Uma vida onde dá prioridade para as coisas do Senhor. Porque é um princípio bíblico da palavra. Dentro do nosso contexto como igreja, queridos, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar unidos e quebrar toda a fonte de divisão, de facção, para que esse derramar do Espírito Santo faça diferença em nós, sobre nós e para o mundo também possa ver isso. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Toda honra, toda glória ao nome dEle, a Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Queremos Te louvar e Te agradecer pelo Teu ensinamento, Senhor, a qual nós temos aprendido, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem, Senhor, ministrado em nosso coração.
Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, a fazer bom uso daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, Senhor. Que nós possamos aprender a interagir, Senhor, da maneira, Deus, que tens nos ensinado, Senhor. Que nós possamos estar refletindo sobre esta palavra, Senhor. Quebrando, Senhor, toda divisão, quebrando, Senhor, se houver, toda diferença. E que nós possamos estarmos mais unidos, Senhor, agora. Mais unidos, Senhor. Mais unidos, Senhor. Em comunhão, em unidade, no Teu Espírito, para verdadeiramente cumprirmos o propósito, Senhor, da nossa existência. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, e obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, e obrigado pelo tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda. O Senhor ainda vai derramar as experiências, os batismos com o Espírito Santo, a unção de poder, os dons do Teu Espírito Santo, os dons de discernimento, Senhor, dons de revelação, as curas, as libertações, os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, como pessoa e como igreja, Senhor. Nós queremos dizer essa noite que nós queremos e nós recebemos isso, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus, aleluia. Você pode adorar ao Senhor? Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Feche os teus olhos um minuto, se renda ao Senhor, levante as tuas mãos ao Senhor. Que no céu está. Diga para Ele que você quer isso. Diga a Ele que você quer. Família sonhou. Se você puder dar as mãos ao seu irmão agora que está aí do lado, se você puder dar as mãos a ele, nós pudéssemos fechar esse corredor agora aqui em nome de Jesus. Fecha o corredor aqui. Um ao outro perdão. Aleluia. Mas Aleluia. se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. Esta é a unidade que o Senhor quer para nós. O amor. Esta é a comunhão que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós andemos assim, de mãos dadas uns com os outros, perseverando no amor, muito mais no perdão, do que o homem já viu, na compaixão, no partilhar do pão. muito mais do que o homem já viu. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, vai tocando nos nossos corações agora. Vai trazendo perdão, Espírito Santo, vai trazendo cura. Vai trazendo cura, vai trazendo perdão, vai trazendo compaixão. Tudo que o Senhor vai unindo os corações agora, Espírito Santo. Nosso Pai, vai nos fazendo, Senhor, andarmos como um só, no mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo pensamento. Família sonhou, para que unidos e juntos possamos glorificar o Teu santo nome. E que juntos vivem. Aleluia, vai liberando, Senhor. Vai liberando uma porção de amor ágape. De amor ágape. De amor ágape. Aleluia. Oh. Aleluia. O amor de Jesus nos une. Une-nos mais e mais, Senhor. Une o Teu povo. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você foi tocado por essa palavra, eu queria que você virasse para a pessoa do teu lado e dissesse para ela assim: olha, conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Porque estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos.